Imagine morrer, atravessar aquele véu do desconhecido, deixar para trás, sabe, todo o estresse da vida terrena, apenas para descobrir que do outro lado você precisa disputar uma vaga de estágio. Nossa, o terror de qualquer adulto. Exato. E pior, descobrir que você não tem saldo de bônus horas suficiente no seu currículo espiritual. Em vez de, tipo, anjos tocando harpas nas nuvens, o seu paraíso tem baterias, ministérios, horários de ponto e até mesmo uma hierarquia administrativa bem rígida. É o pesadelo de qualquer um que já perdeu a paciência numa fila de cartório, né? Ou num departamento de recursos humanos. Porque a expectativa natural é que, ao deixarmos o corpo físico, a gente deixe para trás o caos da nossa organização terrena. Quer dizer, queremos que o plano espiritual seja a antítese dessa burocracia toda. Pois é. Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado ao intercâmbio intelectual e à análise rigorosa de múltiplas perspectivas. Hoje nós vamos fazer uma análise completa de Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nós vamos caminhar por todos os capítulos desse livro para compreender a profundidade do trabalho desses mensageiros. E claro, o nosso foco será um choque de realidade, ou melhor, um choque de linguagem, que atinge qualquer leitor mais atento que pegue essa obra. O livro inteiro descreve departamentos de comunicação, fichas de serviço, processos de fisiologia celular, física magnética. E a discordância central que nos traz aqui neste encontro é justamente a natureza dessa linguagem espírita. Toda essa estrutura altamente burocrática, materializada e científica descrita em Os Mensageiros representa uma realidade literal e objetiva do mundo espiritual. Ou, e aqui é onde a gente diverge, estamos diante de uma alegoria pedagógica, tipo uma linguagem simbólica moldada especificamente para não fritar o cérebro humano. Eu represento o lado da literalidade. Para mim, a linguagem é essencialmente descritiva e mecânica, refletindo um universo físico e espiritual real. E eu represento a visão oposta. Eu defendo que a genialidade dessa obra é ser eminentemente simbólica e psicológica. As descrições são metáforas pedagógicas primorosas para mentes em transição. Bom, vamos estabelecer as bases disso. Para entender por que eu defendo que essas estruturas são literais, a gente precisa olhar para o prefácio do Emmanuel logo na abertura do livro. Ele destrói aquele velho conceito filosófico de que, tudo está no cérebro do homem. E ele usa uma analogia incontestável sobre a evolução, que é a transição da fauna para a edificação de pedra. Certo, a analogia do chimpanzé. Isso. Se você colocar um chimpanzé dentro de um palácio humano, ele não vai conseguir focar na complexidade da arquitetura, certo? Ele vai procurar elementos da sua própria vida animal. Só que, digamos, aperfeiçoados. A morte não é um salto mágico, a evolução não dá saltos. O homem que desencarna encontra uma vida humana sublimada. Portanto, quando André Luiz visita o Ministério da Comunicação ou as câmaras de retificação, isso não é roupagem literária, é uma organização universal concreta. Olha, Emmanuel é brilhante nessa analogia e eu não discordo do princípio da continuidade evolutiva de forma alguma. Mas veja bem como a própria obra subverte essa literalidade lá na frente. Existe um conceito fundamental, apresentado no capítulo 45, que é o do receptáculo. Ele nos dá a chave para entender tudo isso. Receptáculo. Explica. Pensa assim. A espiritualidade superior precisa derramar a água da revelação, concorda? Mas o formato dessa água é inevitavelmente ditado pelo copo que a recebe. O nosso copo, a mente humana encarnada ou de um recém-desencarnado, só entende a lógica da crosta terrestre. A burocracia é a nossa ferramenta de tradução. Não é que o universo invisível seja um Detran espiritual cósmico. Fala sério, um Detran espiritual. É que nós só conseguimos conceber o progresso através de instituições sólidas com carimbos e hierarquias. É puro simbolismo. Mas se a burocracia é apenas uma ilusão traduzida para o nosso conforto, meu colega, como você explica a extrema rigidez logística que o André Luiz encontra logo nos primeiros capítulos? Vamos para o capítulo 3. Quando ele busca a orientação de Aniceto, a linguagem não é de um arquétipo difuso. O Aniceto diz textualmente que o seu quadro de auxiliares tem exatas 50 vagas. 50!
E mais, ele divide essas vagas por profissões terrenas literais. Ele tem 6 engenheiros, 18 operários, 4 professores. É uma matemática cirúrgica. Se fosse apenas para acalmar a mente do André, por que criar um departamento tão limitante e exato? Isso prova que existe uma eficiência rigorosa real. Não, peraí, deixa eu te interromper aí. Porque a reação do próprio André Luiz responde à sua pergunta. Você lembra de quando ele chega ao centro de mensageiros? Lembro, ele fica impressionado com os edifícios. Sim, ele vê os prédios, ativa a mentalidade cartesiana dele e acha que está numa espécie de, agência central dos Correios do Além. E o que o Tobias faz? Ele corrige o André na hora. Ele diz que ali eles não movimentam correspondência de papel, mas sim cartas vivas. Eles preparam consciências. Essa conversa de vagas e departamentos do Aniceto é uma âncora psicológica. Âncora psicológica? Sim, pense no perfil do André Luiz. Ele era um médico racionalista do início do século XX. Falar em vagas e departamento dá a essa mente lógica uma sensação de utilidade familiar. Se o Tobias dissesse, você vai se dissolver no oceano de vibrações, o ego humano do André entraria em curto-circuito. Eu sinceramente não compro essa ideia de que é apenas uma terapia ocupacional para egos feridos. Veja o nível de exigência. O Aniceto impõe regras contratuais claríssimas, proibição absoluta de reclamação, extinção de vaidades. A inflexibilidade dessas leis operacionais atesta que estamos lidando com um instituto real de transição. Você fala em inflexibilidade, mas, olha, ignora o aspecto administrativo por um instante. Foque na dor dos personagens falidos. Quem está nos ouvindo pode achar que isso soa como ficção científica punitiva dos anos 40, mas não é. Vamos para os capítulos 5 e 6, o discurso do Telésforo sobre os trabalhadores fracassados. E depois, no capítulo 9, o Acelino, que transformou a mediunidade em fonte de renda. E o Belarmino, no capítulo 11, o doutrinador que cedeu à vaidade. Exemplos trágicos, com certeza. Sim, mas olha a linguagem que eles usam. Eles descrevem seus estados obcecados por palavras como dívida, falência, resgate. Eles projetam a culpa cristã e os seus traumas humanos na narrativa cósmica. O Belarmino narra a queda dele usando o vocabulário do orgulho intelectual da Terra. A linguagem espírita aqui simplesmente pega o senso de pecado incrustado na nossa psique e o converte inteligentemente em débito, para fins educativos. Entendi. Então você está reduzindo a mecânica cósmica a uma projeção de culpa freudiana? Não é baratear, é reconhecer a psicologia por trás da narrativa. Mas a obra vai muito além disso. Quando a gente vê o Acelino paralisado lá, ou quando ouvimos sobre falência, não é o remorso interno criando uma prisão ilusória. É a mecânica universal da causa e efeito operando quase como a gravidade. O próprio Tobias, no capítulo 12, explica os emissários que fracassam comparando-os com uma enxada, uma excelente ferramenta que enferruja por falta de uso. Uma metáfora perfeita, aliás. Mas a ferrugem não é uma crise de identidade da enxada, é uma oxidação literal. É um processo físico-químico. Da mesma forma, no mundo espiritual descrito na obra, o débito energético não é uma metáfora para culpa moral, sabe? É um desequilíbrio magnético, real e quantificável. E isso me leva ao nosso próximo ponto de embate, que é a física e a biologia presentes nos trabalhos de campo. Ah, esse é o campo de batalha perfeito para o nosso debate. Com certeza. Vamos lá para o capítulo 40. O Aniceto está explicando as perturbações no ambiente terreno. Ele diz que assim como o corpo físico é assaltado por bactérias, a mente é atacada por larvas mentais. E no capítulo 48, a descrição é puramente mecanicista. O corpo é uma usina, cada célula é um minúsculo motor movido pela mente. O Aniceto não está usando poesia aqui. A matéria mental viciada ganha massa, densidade e gravidade no ecossistema espiritual, forma micro-organismos psíquicos de verdade. O magnetismo nos passes e sopros curativos, lá no capítulo 23, envolve transferência literal de fluidos para desintegrar essas larvas. É física pura. A fisiologia espiritual antecede a material. Olha, a genialidade da biologia celular aí não é a realidade, é a lousa escolar.
O Aniceto é um professor excepcional usando o quadro negro da natureza. Você quer ver uma prova de que é didática? Capítulo 42, o Evangelho no ambiente rural. O que o Aniceto faz? Ele explica a absorção dos elementos pelas plantas? Exatamente. Ele dá uma aula de química sobre a absorção do nitrogênio. Ele explica como as plantas fixam o gás que o homem respira sem reter. E ele usa todo esse mecanismo botânico rigoroso como uma analogia moral. O homem vive mergulhado no oxigênio divino, mas precisa de esforço para fixar as virtudes. Dizer que larvas mentais são corpúsculos bacterianos literais é perder a genialidade da transposição. Eles usam a biologia porque é a única forma de uma mente do século XX visualizar a influência abstrata do pensamento. Mas o texto é explícito. O Aniceto diz sem meias palavras que a matéria mental tem vida própria. Ele não diz que é semelhante a bactérias, ele as trata como entidades reais. A fenomenologia demonstra que a intenção cria forma, e essa forma tem peso no ambiente. Rejeitar isso como mera didática é tentar colocar a vastidão da metapsíquica de volta na caixinha do misticismo abstrato. E tentar catalogar o pensamento como biologia de laboratório é exatamente o erro que a própria obra critica, a meu ver. Vamos olhar para o confronto entre o racionalismo terreno e a realidade fluida do espírito, ali pelos capítulos 45 a 47. Lembra da reunião mediúnica da Dona Isabel? Lembro perfeitamente o caso do Dr. Fidelis. Isso. O Dr. Fidelis, um encarnado, exige provas irrefutáveis. Ele quer a metapsíquica documentada em papel. Ele exige que o plano invisível se curve aos métodos dos laboratórios dele. Ele quer justamente essa literalidade científica rigorosa que você está defendendo. Mas observe a resposta que o doutrinador, o Sr. Bentz, dá ao Fidelis. Ele diz que, antes de recebermos as provas definitivas, devemos construir o receptáculo. Lembra daquele conceito que você mesmo trouxe? Sim. A ciência do mundo espiritual é exata e estruturada assim. Mas a senha para acessar essa ciência não é o intelecto puro, é a renovação moral. A linguagem espírita em Os Mensageiros não existe para satisfazer a curiosidade vaidosa de encarnados que querem equações sem melhorar o caráter. O Dr. Fidelis esbarra na barricada do próprio orgulho e não numa suposta falta de literalidade. Esse é um argumento fascinante, eu admito, mas você já parou para pensar na resposta da espiritualidade a essa atitude? No capítulo 46, o Aniceto mostra ao André a imensa lista de pedidos egoístas ou burocráticos enviados pelos humanos. E qual é a resposta do plano superior, muitas vezes? O silêncio. O silêncio. A retenção da linguagem. Se estivéssemos lidando com um universo mecânico estrito, a resposta seria mecânica e inevitável, de ação e reação cega. Mas a linguagem do além é retida, moldada ou entregue em silêncio conforme a capacidade de quem ouve. O Fidelis exige um código científico rígido, um tribunal universal. O plano superior responde com o silêncio da misericórdia. Isso comprova que a narrativa estrutural da doutrina na obra é uma concessão puramente fluida, uma ferramenta moldável e não física quântica fria. O silêncio retido é poderoso, eu concordo, mas olha, ele não desmonta a mecânica. Pelo contrário, ele a confirma. Como assim? O acesso à informação obedece a uma rigorosa lei estrutural de hierarquia cósmica. Quando a espiritualidade cala diante de um pedido fútil, não é porque o plano superior é uma geleia abstrata de amor indizível. É porque numa lei de causa e efeito física, fornecer energia de alta voltagem para um circuito despreparado causaria um incêndio. Tá, agora você foi longe na engenharia elétrica. Mas é verdade. A retenção previne um caos ético e magnético. O mundo que Os Mensageiros documenta precisa ser estruturado de maneira literal e inquebrável, justamente para que a empatia divina possa operar com segurança. Sem ministérios e leis literais de atração, a caridade se dissiparia na desordem de bilhões de espíritos em desequilíbrio. Chegando a esse ponto da nossa travessia pelos capítulos, eu acho que as nossas posições estão bem consolidadas, né? Com certeza estão.
Então, para resumir o meu posicionamento, a imersão nos relatos do André Luiz revela um mundo concreto e operante. O universo invisível não é uma sala de espelhos psicológicos. Da organização minuciosa das vagas de trabalhadores até as larvas mentais literais, a linguagem espírita documenta uma física transcendental autêntica. A burocracia e a biologia vibratória são realidades factuais criadas para manter a engrenagem do cosmos funcionando de forma exata. E do meu lado, eu encerro afirmando que a verdadeira majestade de Os Mensageiros está na sua profunda empatia. A espiritualidade superior se curva em amor, traduzindo o infinito e o indescritível em fluxos administrativos e metáforas biológicas, só para curar a nossa ignorância. Eles usam essa didática porque sabem que o nosso cérebro humano se estilhaçaria diante da realidade não local. A linguagem não é arquitetura literal, é simplesmente a roupagem da misericórdia. Mas sabe, apesar desse nosso embate todo sobre como essa linguagem opera, eu estou certa de que concordamos inteiramente com o porquê ela existe. Há uma espinha dorsal moral no livro que unifica desde o prefácio do Emmanuel até as últimas linhas de trabalho de campo do Aniceto. Ah, absolutamente. Nisso nós convergimos sem ressalvas. O espiritismo cristão revelado nessa obra é, acima de tudo, uma oficina de renovação íntima. Na prática, pouco importa se o bônus hora é uma partícula de energia quantificável lá nos registros celestes ou se é só uma metáfora brilhante sobre o serviço ao próximo. A lição imutável do livro é o autoaperfeiçoamento. O André Luiz aprende a duras penas que precisamos limpar o vaso do coração. Sem transformação ética, nem a sua ciência exata, nem as minhas metáforas podem nos salvar. Perfeito. A maior prova da genialidade do Chico Xavier e do espírito de André Luiz é entregar uma obra que suporta camadas tão variadas e densas, provocando a gente até hoje. O que fica de grande lição é que nós levamos o nosso caos estrutural na mala quando desencarnamos, e a espiritualidade, com uma paciência absurda, usa a linguagem exata que a gente precisa para arrumar a nossa própria bagunça. Uma reflexão necessária para todo mundo. E com ela, encerramos a nossa edição de hoje. Mas a discussão não termina por aqui, claro. Convidamos você que nos escuta a se inscrever, seguir nossos perfis e comentar nas nossas plataformas. E aí, o que você acha? A linguagem espírita do mundo invisível relata uma ciência tangível e estrutural ou é a mais brilhante metáfora pedagógica que a literatura já viu? O debate agora segue com você. Até o nosso próximo encontro.